Momento de reflexão. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, poderoso Pai, grandioso Senhor dos céus e da terra, Senhor soberano, Senhor que é criador, que é formador, que é mantenedor. Nós estamos aqui, ó Deus, para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para sermos corrigidos como filhos obedientes. Nós estamos aqui para sermos orientados, ó Pai, como bons servos. Nós estamos aqui, ó Deus, para sermos, ó Pai, alimentados, ó Pai, como qualquer ser humano precisa da água, precisa do mantimento cotidiano. Nós precisamos do alimento espiritual para as nossas vidas espirituais. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Nós estamos sedentos de Ti, nós temos fome de Ti e da Tua palavra, e eu rogo a Ti, ó Pai eterno, utilize, Senhor, o Teu servo, para falar e trazer alimento espiritual para com a Tua igreja, no poder do Espírito Santo. Deus poderoso e glorioso, utilize, meu Pai, use e utilize de cada servo do Senhor, que estará ministrando aqui, Senhor, o louvor ao Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, e para auxiliar a igreja a entrar em espírito de adoração, a entrar em comunhão contigo, a se ligar nos céus. Deus poderoso, utilize, meu Deus, os louvores, utilize as oportunidades, cada momento, meu Pai, seja para a sua glória, seja para o seu louvor, seja para a sua honra. Meu Deus, esteja abençoando toda a igreja aqui presente, e aqueles que porventura não puderam vir, por alguma razão, ó Pai, realmente importante, sejam pelo Senhor abençoados, e aqueles que não vieram por negligência ou por outro motivo, sejam incomodados pelo Espírito Santo, porque eles precisam, assim como nós, ó Pai, de alimento espiritual cotidiano. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, mova a Tua igreja, sara a Tua igreja, meu Pai, é o nome de Jesus Cristo. Assim sendo, meu Deus, nós finalizamos os nossos pedidos aqui dizendo que acima de todas as coisas, cumpra o Teu querer, segundo a Tua vontade e a Tua soberania, porque Tu és Deus desta igreja e nós somos os Teus servos. Obrigado, Senhor, louvado é Teu nome, Jesus, aleluia, glória a Ti, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Lucas capítulo 17, verso 11 a 18, amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Então, irmão, as pessoas que eram leprosas naquela época, eles viviam à margem da sociedade, viviam solitários em lugares à margem, né? Longe dos seus parentes, dos seus entes queridos, longe dos seus amigos, viviam solitários, sozinhos, uma vida triste, distante de tudo e de todos. Mas Cristo aceita eles como eles são, basta que eles clamem por Jesus, como esse samaritano clamou: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus foi poderoso, foi grande naquele momento, e apenas com palavras disse: ide e mostrai ao sacerdote. Só esse ide, ao eles irem, já ficaram limpos. Você viu como que é bom a gente ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer, né? Quantas vezes ele não fala: ide, pregai o evangelho, e a gente não vai. Ide, fazei visita, e a gente não vai, né? Esse aqui ele foi abençoado, foi limpo da sua doença, de uma doença terrível para aquela época, uma doença que envergonhava, que entristecia, que levava à margem de tudo. Da mesma sorte, também temos um exemplo da mulher adúltera, que foi perdoada e aceita por Jesus Cristo. Em João capítulo 8, verso
3 a 11, conta a história da mulher adúltera. Os escribas e os fariseus, eles apanharam uma mulher em pleno ato de adultério. E naquela época, a pessoa que era apanhada em adultério, ela era punida com o castigo de morte de apedrejamento. E esses fariseus, tentando pegar Jesus, apanhar Jesus em um erro, ou que Jesus estivesse contrariando a lei de Deus, eles forçaram, eles chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, na lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar essa mulher, que ela tem que ser punida com a morte, com pedras. E tu, o que dizes? Jesus abaixou-se e começou a rabiscar o chão com seu dedo. E eles insistindo: e aí, Jesus, o que você diz desse caso? Jesus levantou e disse para eles: aquele que estiver limpo, que não estiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E ele voltou a agachar, a ficar no chão de novo, rabiscando com o seu dedo. E as pessoas, acredito eu, naquele momento, fizeram um exame de consciência, analisaram a sua vida e procuraram ver se eles estavam limpos diante de Deus. E ninguém ali se encontrou limpo, porque o pecado é normal, o pecado é comum do ser humano. Não tem, nenhum de nós somos santos, estamos livres do pecado. Eles analisaram e, a começar pelos mais velhos, foram saindo um a um até os mais novos. Jesus, levantando, olhou, só viu a mulher diante dele. E ele perguntou: e aí, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Você viu que ordem que Deus deu? Observou isso? Vai e não peques mais. Quantas vezes a gente pede perdão dos nossos pecados para Jesus e a gente não faz um esforço para não pecar mais? A gente cai de novo e às vezes a gente está banalizando isso. Então é importante que quando a gente é perdoado por Cristo, que a gente é aceito de volta por Cristo, que a gente lute, que a gente tente ser transformado verdadeiramente, que a gente não caia com facilidade no mesmo erro. Cair é possível, mas a gente tem que fazer por onde não cair mais, fazer por onde se livrar desses pecados, para não ridicularizar, para não ficar só mais essa vez, vou fazer mais um pouquinho. Não, eu acho que a gente tem que aprender a respeitar e a lutar para não cair mais no mesmo pecado. Porque até dizem que o pecado consumado, o pecado costumeiro, ele gera a morte. Então, a gente tem que observar bastante isso daí. Mas temos também o exemplo do ladrão que foi crucificado junto com Jesus. Ele também era um pecador, era um ladrão e estava ali na cruz. E eram dois. Um zombava de Jesus, né? Dizia: tu não és o Cristo? Desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, ele reconheceu, falou: Jesus, nós estamos recebendo uma punição pelo que nós fizemos, nós merecemos isso, mas esse nada fez. E ele, indagando o seu parceiro, né, que não devia agir daquela forma, ele disse para Jesus: mestre, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Cristo disse para ele: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aqui também tem uma pegadinha que eu já pesquisei em algumas Bíblias e algumas está escrita certa, como eu acho que deveria estar, e outras não. Essa palavra te digo hoje, presente, Jesus disse naquele dia: te digo hoje, estarás, está no futuro. Porque na verdade, nem Jesus foi para o céu naquele dia, muito menos o ladrão, mas teve a promessa. Jesus prometeu que ele estaria no céu. Acredito eu que só no dia do juízo final, não é mesmo? Agora eu vou falar de um exemplo de uma pessoa da Bíblia que Jesus aceitou ele e que para mim ele é o maior nome da Bíblia, é uma pessoa que fez muito para Cristo. Eu queria ser como ele, como Paulo. Paulo, que antes era Saulo, né? Ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja de Deus. E ele foi, nesse texto que eu vou ler aqui, ele foi para Damasco com carta do sacerdote para apanhar alguém que estivesse pregando o evangelho, que estivesse anunciando o nome de Cristo. Ele queria frear isso, ele não queria deixar
religião, Cristo, ser propagado, ser anunciado. No caminho de Damasco, Cristo apareceu para ele. Ele ia indo para Damasco, logo próximo a Damasco, Cristo apareceu no resplendor de luz e ele caiu por terra na hora, ficou cego, sem enxergar nada. E ele gritou: Senhor, que é isso? Quem és? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo dizendo: O que tu queres? Aí Jesus ordenou que ele fosse que ele levantasse, ele fosse até a cidade, e lá Jesus ia dizer o que ele queria de Saulo. Mas Deus usou também Nicodemos para ir lá e orar para Saulo, né? E ele, com a oração de Nicodemos, ele se encheu do Espírito Santo, ele se arrependeu dos seus caminhos e começou a louvar a Deus, a bendizer o nome de Deus e a dizer que este é o Deus verdadeiro, que esse é o Deus que deve seguir. Olha só a transformação, gente. A pessoa passou de perseguidor a ser um grande homem, um guardião da palavra de Deus. E Saulo, que se transformou em Paulo por causa disso, ele foi um grande pregador. Mesmo nas prisões, mesmo à deriva no mar, ele tinha uma palavra de exemplo, uma palavra que nos ensina muito, uma palavra que nos enche de conforto, de sabedoria e da proteção de Deus. Paulo, para você ver como que o poder, como Paulo foi grande para a pregação da palavra de Cristo, o Novo Testamento é constituído de 27 livros. Quase metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. 13 livros escritos por Paulo, inclusive incluindo as cartas. Paulo também foi autor da frase, né, que diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele lutou tanto para imitar, para ser imitador de Jesus, para cumprir aquele que Jesus disse: sede meus imitadores, como eu sou de meu Pai. Paulo fez tanto isso que as pessoas já se confundiam, já parecia com Cristo no seu andar, no seu caminhar. E ele mesmo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também foi digno de dizer, no final da sua carreira: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, aguardo a coroa que me é prometida. Gente, que maravilha isso! Quem diria? Será que um dia alguém de nós precisamos chegar no final da nossa carreira e dizer estas palavras? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e aguardo a coroa que me é prometida. Olha que bênção seria se a gente alcançar isso, né? É isso que nós devemos buscar, ser imitador de Cristo, buscar servir a Cristo, fazer aquilo que Ele nos ordenou, que é guardar os teus ensinamentos. Jesus perdoa e aceita a todos nós. Em Isaías 43, verso 25, diz o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Quem perdoa os nossos pecados é o próprio Cristo. Ele disse que eu sou o que perdoa os teus pecados. E quando Jesus perdoa verdadeiramente os nossos pecados, como se ele passasse uma borracha. Ele apaga, ele não lembra mais. Foi para o esquecimento. Nós de novo estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão com Cristo. Podemos desfrutar das bênçãos e das maravilhas que é estar ao lado do Pai. Em Romanos 8, verso 1, diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Olha o que Cristo diz: para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, para aqueles que têm Cristo como seu guia, como o norte, como aquele que é aonde a gente quer chegar. Quem tem Deus no seu coração, quem tem Cristo, quem aceita Cristo, ele é chamado filho de Deus. Nós se tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Quem vem para os braços de Jesus, quem se arrepende dos seus maus caminhos, da sua vida perversa, dos seus pecados, e volta para os braços de Jesus, Jesus promete uma herança, Jesus garante uma herança para nós.
Em João capítulo 5, 26, diz o seguinte: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Depois, em João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é uma herança que Jesus promete para nós. Se a gente crer nele, nós vamos ter vida e vida eterna. Que ainda que se a gente estiver morto, se a gente estiver caído, se a gente estiver à margem da sociedade, se crer em Jesus, Ele vai nos resgatar, Ele vai nos dar a vida e vida eterna, vida em abundância. Ele oferece a vida eterna para nós de muitas formas. Em João capítulo 10, 28, Jesus disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Na verdade, vos digo que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Você viu? Se a gente crer em Jesus, Ele está dizendo que nós temos a vida eterna. Então nós temos que fazer é crer em Jesus, seguir do nosso livre-arbítrio, de escolher ficar com Jesus, de escolher colocar Jesus no nosso coração e nunca esquecer disso. Este é o caminho que leva a Cristo. Ainda tem mais ainda: e dou-lhes a vida, em João 10, 28, 29, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém... porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que bom, né, gente? A gente acreditar em Deus, já está consciente, está firme, se permanecer firme com Deus, é aquela consciência que nós vamos ter a vida eterna, que nós vamos viver uma eternidade com Deus. Pelo menos 1000 anos no céu e uma eternidade na terra, na Nova Jerusalém, na Terra Santa. Isso é maravilhoso, a gente perceber isso, a gente sentir isso, sentir que está com Cristo, sentir que Cristo, que nós temos uma comunhão com Deus. Muito maravilhoso isso. E para concluir, não importa quem eu seja, nem minha condição, Jesus perdoa o meu passado, valoriza o meu presente e garante o meu futuro. Aleluia! Amém.